Olá, alunos do sexto ano. Depois de aí uma semana aí sem a gente postar aula por alguns probleminhas, a gente tá devendo umas aulas aí, a gente vai repondo até o final do ano, tá? A gente retoma aqui nossas aulas. Pega o livro didático de vocês lá na página 168 e vamos começar a trabalhar aí nessa página, pessoal, o capítulo 1, né, dessa unidade, onde vai ter assim, ó, atmosfera e os elementos do clima. Conhecendo a atmosfera. Vamos ver o que diz aqui, ó. Assim, a atmosfera terrestre tem mais de 800 km de espessura e é formado por gases como oxigênio 21% e o nitrogênio 78%, fundamentais para a existência da vida na Terra. O restante 1% corresponde a vapor de água e a outros gases, entre eles o gás carbônico. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. O que significa dizer que a atmosfera da Terra é a camada, como aquela velha definição que vocês já aprenderam, é a camada gasosa que envolve o planeta, que envolve a Terra. O que significa dizer que ele tem 800 quilômetros de espessura? Significa dizer que se você está aqui na Terra e começar a subir, tá, em direção ao espaço, até 800 quilômetros aí para cima, nós vamos estar na atmosfera, tá? A composição, você vê aí que a composição dessa atmosfera é basicamente feita, composta por dois gases, ou seja, na sua grande maioria, 99% da atmosfera, ela é composta por gases, pelo oxigênio, que é 21%, e o gás carbônico, o nitrogênio, que é 78%. Ficando assim 1% para os outros gases, inclusive para vapor de água, a água no seu estado gasoso. E gás carbônico. O gás carbônico, é interessante chamar a atenção para o gás carbônico, que o gás carbônico ele é responsável, tá? Ele é responsável com o aumento dele na atmosfera. Ele é um dos principais responsáveis pelo aquecimento do planeta, tá? O gás carbônico ele tem esse papel. Se está se lançando muito gás carbônico na atmosfera, um dos principais efeitos desse aumento do gás carbônico na atmosfera é exatamente o aumento da temperatura aqui pra gente. Diz assim, além de conter o ar que respiramos, a atmosfera filtra grande quantidade dos raios solares prejudiciais à vida e mantém a temperatura do planeta equilibrada. De toda a radiação solar que atinge a Terra, chamada insolação, pouco mais da metade chega à superfície terrestre. Outra parte é absorvida, difundida e refletida pela atmosfera. O que acontece? A atmosfera ela tem esse efeito. Ela cumpre esse papel também de amenizar, olha como vocês estão vendo, de amenizar a entrada de raios solares em uma quantidade que prejudique a vida aqui na Terra. Então a atmosfera ela faz esse equilíbrio. O que vai passar dos raios solares pela atmosfera e atinge a Terra são a quantidade suficiente para que nós tenhamos vida aqui na Terra. Ou seja, sem atmosfera, nós não teríamos a menor condição de sobreviver, de viver aqui na Terra. Ou seja, sem atmosfera, sem os gases que a gente respira, sem o gás que a gente respira, que é o oxigênio, e sem a proteção da atmosfera que reflete, ou seja, que não deixa entrar uma grande quantidade de raios solares, chamados ultravioletas, são raios solares
que são prejudiciais à saúde, não teria condições de ter vida na Terra. Então a atmosfera que possibilita, é um dos elementos que possibilita a vida na Terra. Vamos lá, continuando. A atmosfera terrestre divide-se em camadas, tá? Quais são as camadas? Ó, nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exonosfera, tá? Então aí são as várias camadas que tem na atmosfera. Tem a troposfera, a estratosfera, mesosfera, atmosfera e exosfera. Então vocês tá vendo esse esquemazinho aí na página 168, onde nós temos aí, por exemplo, aí onde acontecem os vários fenômenos na atmosfera. A primeira, mais próxima da gente aqui, ela é a troposfera. Depois vem a estratosfera, mesosfera, aí vem termosfera, tá? E tem a explicação e a distância de cada uma aí delas aí, ó. A exosfera, tá? A exosfera é onde fica o satélite. A exosfera é a última, lá em cima, onde os satélites de comunicações eles ficam circulando em torno da Terra. Na página 169, pessoal, nós temos aí, ó, o tempo atmosférico e o clima. Olha o que diz aí, ó. O tempo e clima são conceitos distintos, que se diferencia pela duração, pela extensão da área que ocorre, ó. Aqui a gente faz uma confusão. Por exemplo, agora está muito quente aqui, né? As pessoas, o clima está muito quente. Não. O clima daqui é um clima quente. Ele não está quente. Quando você diz o clima está quente, parece ser um estado passageiro. É um estado passageiro, tá? Então, nosso clima aqui, ele é um clima semiárido. Ele não muda constantemente, diariamente, tá? O que muda é o tempo. Entenderam? O que muda é o tempo. O clima não muda constantemente, tá? Hoje não é um clima, amanhã não é outro. Como é que o clima pode mudar, pessoal? O clima muda num período muito longo, de 30, 40, 2 séculos, 3 séculos. Por exemplo, nós moramos no clima semiárido do Nordeste. Ou seja, se ele é semiárido, significa que ele é quase árido. Desculpa. E o que é um clima árido? Um clima árido é um clima desértico. Então o que acontece? Hoje nessa região onde nós moramos, ele não é deserto. Não é um deserto, não é um clima desértico, não é um clima árido. No entanto, daqui 50, 100 anos, se não cuidarem, se as pessoas não cuidarem desse clima, se não cuidar da natureza, do meio ambiente, esse clima que hoje é semiárido, ele pode vir daqui a um longo período de tempo se transformar em um deserto. O clima muda sim, tá? No mínimo, segundo os geógrafos, é no mínimo 30 anos para que ocorra uma mudança climática, uma mudança de um clima para passar a ser outro. Por exemplo, o semiárido para passar a ser árido. Entenderam? Agora o tempo não, o tempo está mudando constantemente. Hoje está mais quente, amanhã está mais frio, hoje está seco, amanhã está chovendo. Isso é o tempo, tá? Então a gente faz a diferenciação aí, ó. Quando dizemos que está, aí diz assim, ó, o tempo atmosférico. Este é um estado da atmosfera em um determinado lugar da superfície terrestre, em dado momento. Hoje, como é que está o tempo em Curimatá? Hoje o tempo em Curimatá está muito quente. O tempo em Curimatá hoje está muito seco, porque não vai chover, né? Pelo menos neste momento. À tarde pode acontecer que venha uma chuva? Sim, o tempo muda sim, de manhã para tarde. Uma hora, hoje está agora de manhãzinha, que a gente pode dizer assim, pela manhã o clima está seco e quente, à tarde pode estar chuvoso e quente.
ou quente, frio, ou chuvoso e frio. Então ele vai mudando. E o clima, o que diz o clima? Quando dizemos que uma região, um país é muito frio, estamos nos referindo ao clima, que é o conjunto das condições atmosféricas mais recorrente em um determinado local. Ou seja, o clima é a sucessão dos tempos da atmosfera. Por exemplo, o que é o clima? O clima é a sucessão do tempo. Por exemplo, aqui, o que caracteriza ser um clima quente, pessoal? Ou um clima semiárido? Porque aqui chove pouco, aqui é quente. Então todos os dias do ano, aqui não vai chover, a chuva aqui é rara, vai ser quente quando a gente diz em relação, por exemplo, a alguns locais que é muito frio. Então o clima é isso, essa sucessão de tempo, ou seja, mesmo o tempo, o tempo ele muda constantemente, mas ele vai mudar sem descaracterizar o clima. Por exemplo, o que seria descaracterizar o clima, turminha? Seria, por exemplo, aqui gelar, atingir 0 grau, aqui nevar. Isso seria descaracterização do clima aqui. Isso não vai acontecer, tá? Nenhum fenômeno natural, até agora conhecido, não vai fazer que o semiárido piauiense nordestino tenha que neve, tá? Que caia neve. Isso aqui não vai acontecer, entendeu? Isso seria descaracterizar o clima. Então o clima aqui, mesmo com as mudanças do tempo, o clima ele mantém tais características. O clima mantém tais características. Aí nós temos aí também a questão aí. Para definir o clima de um lugar, é necessário observar e registrar variações de tempo atmosférico durante um período de pelo menos 30 anos. Aquilo que eu falei para vocês, que um clima ele muda, um clima ele pode até mudar, mas tendo um período no mínimo de 30 anos. O que se observa num clima? O que se observa num clima para definir um clima? Temperatura do ar e do solo, a precipitação. O que é precipitação? Chuva é o nome científico de chuva. Quando estamos estudando, nós não falamos de chuva. Chuva é um nome popular. O nome correto é precipitação. Umidade do ar, ou seja, a quantidade de água que tem na atmosfera, e a cobertura de nuvens, a nebulosidade. Entra também isso aqui, lógico, que vai influenciar também no tipo de vegetação. Por que nossa vegetação ela é baixinha e ela perde a folha no período da seca e elas são espaçosas? Porque aqui é um clima com poucas precipitações, pouca chuva. A média pluviométrica ela é baixa na nossa região. Então, pessoal, então nós concluímos nossa aula por aqui. A gente pede para vocês fazer a atividade lá na página 174, as questões 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 da página 174. Faça e manda no meu PV, tá? Faça a atividade, tira a foto e manda no meu PV. Boa aula, bons estudos, boa semana. E lembrando que a gente está devendo algumas aulas, que eu tive um problema que não pude postar aula nessas semanas. Acho que 2 semanas eu não postei aula para vocês. Então a gente está retomando e a gente está devendo essas aulas. Daqui no final do ano a gente repõe, ok? Bons estudos, boa aula e boa sorte para todos.